Fala, meus amigos! Eu espero que você esteja bem, porque hoje é já é o quinto. Estamos no quinto episódio do Papo de Sócio, é o quinto já. Hoje é mais um dia onde vai ter muito conteúdo, o convidado hoje é muito bom. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Pedro Firmino, eu sou o host aqui desse podcast, um comunicador e um apaixonado pelo mundo dos negócios. E o meu objetivo ao fazer esse episódio é para te trazer muitos ensinamentos, é para te mostrar como funciona o empreendedorismo, trazer conselhos de especialistas que vão estar aqui nessa mesa. Então, você não pode perder. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo, porque quando você dá like no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, e esse conteúdo é relevante. Então, dá um like, comenta e compartilha. Você fica mandando vídeo que não presta pros outros, manda algo que presta, manda um episódio bom, manda um episódio do Papo de Sócio, esse é o quinto. Então hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, vai falar sobre ecossistema, a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, e eu quero apresentar para você o convidado que tá comigo, que olha, é um outro nível, é um outro nível aqui, como você sabe a gente só traz especialista e cara skin the game, cara que vive. Então, hoje não é diferente, ok? Fica ligado nas nossas redes sociais, se você ainda não segue, segue Papo de Sócio, tanto no Instagram e TikTok. E vamos, sem mais delongas pro conteúdo, vamos sem mais delongas apresentar o convidado, porque hoje tá forte o negócio, hoje tá bom. Então, quem é o nosso convidado hoje? Ele é fundador da Uniflex, uma instituição especializada em cursos de gestão pública. Ele já ajudou mais de... Não tá errado não, tá? 49 mil pessoas ele já ajudou através dos seus cursos, em 17 anos de história. Ele é um empresário cristão que construiu um ecossistema educacional que fatura milhares de reais por mês. É um ecossistema educacional que esse cara tem milhares e milhares e milhares de cursos. Além disso, ele é legendário e um dos seus lemas é empreender com princípios. Ele é cristão, então ele tem muitos princípios e é isso que a gente também valoriza. Especialista em ecossistema e também em segmentação. Imagine se eu abro uma sociedade com esse cara. Imagine se sai uma sociedade depois desse episódio. Imagine ser sócio de Bruno Ávila. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, cara. Que honra, hein? Fiquei feliz com a tua apresentação aí. É fácil, né, cara? Você tá no Google já, né? Você tá no Google, né? Então é fácil, cara. Acho que tem até o Wikipedia seu, cara. Tem. Outro dia eu vi uma matéria disso, né? As pessoas assim, como que o mundo me vê? E eu fiz uma pesquisa do meu nome, né? E eu apareço em muitos contratos de ente público. Então isso acaba pulverizando muito na rede, mas eu fico feliz com isso. Então, que prazer ter você com a gente, tá? A ideia é que a gente possa bater um papo, ensinar a pessoa que está assistindo, um empresário, um jovem, entender um pouco da sua história, entender um pouco daquilo que você faz, para que a gente possa compartilhar esse conteúdo, tá? E já indo direto pro conteúdo, eu vou entrar já no core do teu negócio. Claro. Como que surge um ecossistema com vários braços? Como que é estruturar isso? Como que foi estruturar todo esse ecossistema e dar atenção para todas essas partes? Porque hoje você tem um negócio com muitos braços, né? Temos. Como que funciona isso, Bruno? Pedro, não dá para começar nada grande, né? Então muita gente se perde nesse processo de replicar algo que fez muito bom e diversificar. E não é da noite para o dia, né? Então a gente está vivendo uma era tudo muito acelerado, tudo muito ansioso, as pessoas já querem colher os resultados, mas há o tempo de semeação muito importante. Então quando você citou aí 17 anos, antes mesmo desse período, nós já conhecíamos sobre essa área, sobre esse meio, né? Então é muito interessante você conhecer o público, você ter passado por um caminho difícil, o teu cliente, quanto mais próximo de uma dor que você identifica e já passou por isso também, melhor fica o seu produto para atendê-lo, né? Então de nada adianta você talvez fazer um produto ou um serviço onde você não esteve do lado de lá, não conhece ainda essa trajetória. E do contrário, cara, é fantástico. Então, à medida que você vai compreendendo o que as pessoas precisam, você vai diversificando seus produtos, né? Então, dentro do mesmo segmento, não dá para... Eu já errei muito fazendo isso, né? Tem um negócio, então, às vezes eu escuto alguém que tem uma padaria, eu vou abrir também uma conveniência, junto ali, porque já tem o aluguel, etc. Vender bebida alcoólica e vender pão são coisas distintas, né? Mas é comércio, é varejo, é ponto, Volto a falar, tudo mudou, tá muito diferente. E ali o cara, às vezes, já vi isso muito acontecer, quase aconteceu comigo. Ele compromete a galinha dos ovos de ouro.
Que é, vamos colocar aí o exemplo como esse que eu dei, né? O cara tem uma padaria, e aí ele quer abrir, quer diversificar, quer ter fontes de renda, ele vai lá e abre uma conveniência, aí não existe mais, mas uma lan house, me lembro que o pessoal colocava, ou coloca um espaço para fazer alguma coisa a mais, aí também ele quer fazer entrega de pré-assados, aí quer também fazer uma frente de, sei lá, de um produto diferente. Quer abraçar o mundo. Quando vê o pão quente, que é o que paga as contas, está comprometido porque o processo ali de pessoas, saiu alguém, né? Em algum momento ali ele falhou, porque o dono tem que estar perto, né? Até que essas estruturas sejam amadurecidas, ele tem que estar muito presente no dia a dia. E aí a gente é um só, né? Você acaba aí perdendo o foco e não gera qualidade. E pensa em quantidade, pensa em faturamento, já aconteceu isso comigo também, eleva o faturamento, mas diminui tua margem de lucro, aperta, e quando algum processo do ecossistema, ainda quando ele não está validado, não dá certo, ele mina aqui a principal pagadora disso aí. Aí ela compromete a renda, desacelera, começa a ficar muito mais lento para você retomar, né? Mas você me contou que você estava falando aí, você já teve um erro com isso. Sim. Como que foi? Você quis trocar de segmento? Explica isso para o pessoal. Olha, todo mundo que é empreendedor passa por alguns ciclos, né? Então, quando a gente começa a empreender, a gente se sente muito grande. Você fala, cara, agora acertei o mundo, agora eu vou me aposentar muito mais cedo do que eu imaginava. Eu sou o palavrão, né? Sou foda e tal. E o cara tem aí essa vaidade de achar que encontrou como fazer a roda, né? E ali ele cria um pouquinho, como é que é aquele ditado, né? A soberba precede a queda, né? Ele cria um pouquinho de excessos, né? E veja, o empreendedor, ele facilmente confunde a empresa com a vida dele. Então as coisas começam a dar certo financeiramente faturando, e ele não faz as contas direito, de falar, bom, esse faturamento aqui, vamos colocar um valor aí, 100 mil reais, né? O cara da padaria alcançou 100 mil reais. Chega para a mulher dele e fala, ô Maria, estamos forte aqui, 100 mil reais entrou no caixa. Ela vai falar, então tá na hora de trocar o sofá aqui de casa, a gente precisa trocar a cortina, precisa fazer uma viagem, faz tempo que a gente não viaja, vida inteira você trabalha para quê? E começa a falar. E ele tem uns amigos, né? Poxa, você tá aí com esse negócio e tá com esse carro, troca de carro. Tem o clube que ele quer participar também, agora eu posso participar do clube. Aí começa a fazer ali um amparo, uma conjuntura de situações externas à empresa dele, que é o que trouxe o faturamento, que puxam esse dinheiro para fora da empresa, né? Porque o cara tá vaidoso, achando assim, não, eu volto a falar, sou ouro aqui, eu sou essencial e encontrei a moeda certa. E ali ele tem eu tive, né, no caso eu tô contando a história minha, tem um problema dessa vaidade, desse ego aí, ela passar um pouquinho, né, exagera um pouquinho, e aí ela compromete essa fonte de renda CNPJ. Então você tem um amparo de pessoa física, às vezes bem estruturado, né, a gente falaria no linguajar comum, tá rico, cara, mas tá deixando a empresa pobre. E demora para você enxergar isso, né, porque se fosse tão fácil, o cara não errava, né? Se o cara, muita gente confunde isso, né? Você já errou muito, e ainda acho que vou errar, porque a gente não tem uma visão clara sobre o amanhã, sobre tudo. A gente tem uma lógica, assim, que vai conseguindo, do planejamento que existe na execução, muda algumas coisas e outras você vai aprendendo, né? Com outras que você errou, aprendeu, ou acertou. Então, esse momento que eu tive na minha vida, eu exagerei na pessoa física, com excessos de coisas, de situações, e comprometi o CNPJ. Então eu enfraqueci o CNPJ, e quando ele foi passar pela resistência ali, tem momentos cíclicos também, não tem como eu não falar aqui da pandemia, né? Eu tenho faculdade, então a faculdade fechou. E fechou as portas, não podia, né? Bruno, mas tinha o EAD. Mas o meu público ainda não era adaptado no EAD, existia, o EAD faz anos, né? O meu público não busca muita formação, ele busca um conhecimento, né, uma imersão, tudo mais. E ali você tem, nos tempos difíceis, uma empresa fraca, você tem aí a possibilidade de quebra, né? Sim. Então eu perdi ali muitos recursos, porque uns juros que você paga em excesso, aí a gente tá falando de 20%. Então 100 mil para o cara se torna 120 para pagar a conta. Aí se você atrasa 6 meses, se torna 380, 400 mil reais. E nisso o cara tem um faturamento de 100 ainda, ou menos. No meu caso era menos. Aí essa conta fica meio que impagável. E nisso você entra na velha
bola de contas e todo mundo vai passar por isso, cara. Eu lamento, não torço para nenhum empreendedor passar, mas todos vão passar por esse momento assim que é turbulento. Mas uma pergunta, Bruno. Quando o empresário ele cresce, automaticamente ele fica muito confiante, né? E confiança é uma habilidade importante para o empresário. Uhum. Mas o ideal, então, é quando o empresário ele tem esse salto, ele começar a reinvestir mais no próprio negócio do que tentar já tirar para usufruir de bens próprios? Perfeito. O empresário ele sempre tem que ser otimista. Sempre. Não tem como o cara entrar numa empresa que, não, eu só quero manter. Tentar manter uma empresa, tu tá segurando ela e é igual aquela flor ali, amanhã ela vai ser diferente, ela vai crescer. É natural, é o processo natural, as empresas crescem por natureza. E a pessoa fica aí lutado, desencorajado, porque ele acha que ele quer ser seguro, né? E assim, ser seguro é ok, o que você não pode é ter medo, né? Então, sem dúvidas, cara, eu acho que a gente precisa colocar esses recursos à medida com que eles vão crescendo para dentro do mesmo campo que tá. Vamos colocar em hipótese assim, ó, você tem um quadrado aqui fértil de terra. À medida com que eu planto aqui e começa essas flores crescerem, elas vão gerar outras sementes. Se eu pego essa semente e levo lá para o meu CPF para eu vender e usar isso, nesse campo, o mesmo campo que eu já estou aqui atuando, eu vou precisar pegar em algum outro momento a mesma semente de fora pagando mais, né? Então, a ideia de você ter uma empresa mais forte do que o CPF, cara, isso é um fato que, Bruno, mas todo mundo fala isso, é diferente você estar lá no campo de ação, demorou para mim uns, eu vou te falar, mais de 10 anos, para eu conseguir enxergar que, puxa, é eu mesmo que estou sabotando o crescimento da minha empresa. Onde foi essa virada de chave que você percebeu que você estava sabotando a própria empresa? Começou num processo assim de muita dívida, muita conta mesmo, para você fazer volume de faturamento, mas não sair da dívida, né? Então eu entendi que, cara, enquanto eu ficar aqui tentando apagar incêndio, eu não vou conseguir fazer essa base aqui, ela sustentar o crescimento, porque ela fica desmoronando, né? Então a minha virada de chave teve a ver com a religião, sem dúvida. A gente, né, falou há pouco dos cursos que eu fiz da UDF, ali culminou vários fatores, né? Mas quando a gente se volta para o olhar de dentro, o que eu estou errando? Porque, Pedro, o gestor, o empresário, ele é a média do todo o pessoal dele, ele é a cara da empresa dele, cara. Hoje eu entro num lugar assim e falo, eu aposto que o dono daqui arrasta os pés. Pô, como assim, Bruno? Porque ele é preguiçoso ali, não tem papel guardanapo em cima da mesa ali, um cara que tem uma lanchonete não tem papel guardanapo, deve ser um cara preguiçoso que anda arrastando os pés, sabe aqueles caras assim? E aí você vê um cara arrastando os pés e fala, deve ser o dono, quer ver? Eu vou lá. As pessoas ficam impressionadas assim, como é que você sabe? Porque é a cara dele, isso aqui é a cara dele. E os clientes são a cara dele também, e eu não acabo não ficando num lugar desse. E do contrário mesmo. Então, à medida com que você tem, né, toda essa empresa fortalecida, tu tá fortalecido. O teu interno tá preenchido de algo que você tem coragem, propósito. Agora, demora. Então, quando eu enxerguei isso aí, poxa, Pedro, fiquei muito chateado comigo. Eu não acredito que eu errei todos esses anos, né? A gente tem aquela... não é um estresse, assim, é uma decepção perfeita, né? A gente cria uma decepção de falar, puxa, porque fulano me tomou, ciclano, eu permiti. Né? A gente, infelizmente, está passando aí por uma era de revolução trabalhista. Eu acho muito bom o apoio ao trabalhador, está certo, mas tem pego os pequenos, principalmente, aí, desprevenidos. E o cara ainda contrata amigo, ainda contrata parente, ele ainda não formaliza, e ele acha que, não, tá tudo bem, porque eu conheço fulano, eu olhei nos olhos dele, ele disse que não vai me processar. E aí vai para um processo lá e toma a figura dele, toma o valor dele ali, que era nem tinha aquilo, ele vai ter que arrumar aquilo. Então, cara, tem muita coisa ali que a gente demora para aprender, mas quanto antes você olhar para dentro, o interno que muda o externo e tudo ao seu entorno, né? Hoje o empresário ele fica muito preso na operação, né, Bruno? A vida Sim. dele é muito corrida. Uhum. Como que o ideal é ele tirar um tempo para ele toda semana para ele refletir nessas ações, porque muitas vezes o empresário ele não tem o tempo de parar e começar a refletir o que eu fiz essa semana, o que eu poderia ter mudado. Como que você lida com isso hoje? Porque pelo que eu entendi também você não tinha esse pensamento, né? Era muito na operação. Exato. Tem um pouco a ver com o que eu falei antes, né? Então toda vez que eu passo por um caminho, eu consigo conduzir o próximo, que eu já passei por aquilo. Então, via de regra, a maioria dos empreendedores que nascem, que abrem uma empresa, ele era um operador por muito tempo, né? E ele começa a fazer processos e padrões que possam ser replicados.
Então, a ideia é sempre você criar processos e padrões para gerenciar o processo e o padrão, para não ter que gerenciar pessoas. Gerenciou pessoas, meu irmão, tu vai ficar sem tempo, tu vai ficar estressado, porque cada um fala uma coisa, cada um entende uma coisa, cada um olha diferente do outro. E à medida que você tem esses padrões aqui, que você já passou por isso, você valida, quando a pessoa sai de qualquer situação desse padrão, tu sabe como fazer aquilo, você vai lá e corrige pontualmente, né. Agora veja, você falou algo bem interessante. Primeiro que quando a gente abre empresa, a maioria acha que vai trabalhar menos, né. Isso aí é Essa é boa. isso aí é um negócio que coitados, né, cara, e quem tá aí, começou que abriu a empresa aí, sabe o que eu tô falando, né, na verdade você tá trabalhando 3 vezes mais e ganhando 3 vezes menos, geralmente. Porque se fizer o ecossistema funcionar pro CNPJ, senão o cara se ilude igual eu me iludi. "Não, mas hoje eu ganho 10.000, antes eu ganhava 5, mas era 5 limpo, não tinha risco e caía todo mês no dia lá. Esses 10 aí, você corre risco de um mês não vir, outro mês vir menos, outro mês vir uma trabalhista, vir uma dívida tributária. E se ele não se atualizar, vai cair o faturamento. Mas tá assim, Pedro, muito rápido. Não tá, o mercado não tá segurando amador, cara. O mercado, assim, tá muito instantâneo, porque na medida com que se abre os negócios hoje, sempre foi, né? A gente ouvia falar, abre X negócios no Brasil, mas fecha Y, né? Eu trabalho no centro de Curitiba e ali tem a 15. Aí eu fico olhando aquelas lojas que tem no calçadão mesmo, né? É incrível a medida que elas mudam, a velocidade que elas mudam, né? Se você pegar o Google Earth ali, que ele não passa ali, né? Mas se tiver essas figuras, vai mudando assim os anos, não tem uma que fica sobrevivendo com o tipo de marca, o tipo de serviço, né? Agora tá, por exemplo, celulares, assistência. Outra era foi roupas de varejo. Outro momento era lan house, que eu falei. Isso demorava, era mais cíclico. Agora não. As lojas de capinha ou de assistência, elas mudam de marca o tempo todo. Então você pode até ter o mesmo tipo de segmento, mas ela muda totalmente o estilo, né, de vida ali, assim por diante. Como que hoje você analisando essas empresas que trocam muito, as empresas muitas vezes não se sustentam, qual que hoje é a dica que você dá para o empresário que está abrindo um negócio e ele não quer fazer parte dos dados do IBGE, do Sebrae, ele não quer fazer parte dos dados do Sebrae, que a cada 10 empresas, 7, 8 fecham. Ele não quer fazer parte desses dados. O que ele tem que fazer e que dica você dá para esse Cara, empresário? perfeito você falar isso aí, né? Todo negócio que abre, ele tem total possibilidade de crescimento. Todo CNPJ que foi aberto, ele foi encorajado por uma ideia e transformado num plano até gerar um CNPJ, um papel, e o cara abre uma porta, né, que tem mercado. Isso é um fato. Tem gente que confunde insistência de persistência. Confunde insistência com persistência. A insistência, ela também é válida, mas eu fazer a mesma coisa, repetindo o mesmo ato, esperando resultados diferentes. A persistência é eu encontrar o mesmo, aliás, encontrar um resultado usando processos diferentes. Então, falaria para você que toda empresa que fecha, houve negligência da persistência. Porque o cara tá indo aqui e tem uma pedra, ele não desvia da pedra, ele volta, não, eu vou de novo, e vai, mas vai bater na pedra de novo. Mas eu vou de novo. Ele não pensa em pular, desviar ou criar. E não é uma tarefa fácil, né? Porque volta a falar das vaidades, da operação. É um cara que sempre teve na operação. Ele não se retira nesse tempo que você comentou antes ali, para olhar. Peraí, deixa eu olhar aqui. Tem uma pedra ali. Ele não consegue se retirar desse papel de gestão. Muitos empresários, mas muitos, Pedro, sabe o que eu tô falando. O cara tem que estar lá todo dia. Se ele não tá lá, eles deixam a luz acesa. Outro dia eu tenho 30 e poucos funcionários diretos e quase 100 indiretos. Eu saí da empresa um dia mais cedo, saí era 5h20, e eu vi que não ativou o alarme 8 da noite, pensei, tá tendo coisa da PIB lá, né? E foi. Aí alguém me disse, Bruno, eu cheguei, a porta estava aberta. Aí eu fui lá nas câmeras. Passaram 18 pessoas pela porta da saída da faculdade e ninguém fechou. E eu fui chamando um por um, né? Vem aqui, você passou na porta lá e não fechou? Ué, mas estava aberta quando eu cheguei. Falei, então se tivesse um cadáver ali, você fala, mas já tava morto quando eu cheguei, né? Passei, ele tava morto já, não vai fazer nada. Você vai ver a porta aberta e vai passar e vai embora. Com outras palavras, né? Obviamente, Sim, né? Não dá para brigar hoje em dia, não. Mas é incrível a medida com que a gente fica preso nessas operações, porque esses processos, mais que a gente implemente, ele funciona como um trem de carga. À medida com que você faz toda a carga do trem lá e coloca ele em movimento, demora, meu irmão. Você puxar aquilo é pesado, rapaz. Ele vai, demora muito, você gasta muito mais energia depois ele estiver em caminho.
Quando ele depois está caminhando, está nos trilhos, aí tu consegue desafogar um pouquinho, né? Mas hoje você tem que se preocupar. Vamos colocar um trem do marketing, um trem do comercial, um trem do financeiro, Então você tem vários trens para gerenciar. Mas algo que eu vou lhe falar também, que isso eu errei muito, cara. À medida com que você não gerencia, alguém vai gerenciar por você. E alguém muitas vezes lá do operacional. Então a mesma coisa, tu tá numa guerra, tá lá no meio daquela guerra, existe lá as linhas de combate, né? E tem um general que ele tá onde, o general? Tá lá atrás, né? Sim. Ele tá fazendo o quê? Olhando de fora quais são as estratégias. Bom, ataquem por ali, cerquem por cá, recuem aqui e vão por cima Ele aqui. já deu a ordem Deu a antecipada. ordem, perfeito. O gestor, eu muitas vezes fiz isso. Eu olhava lá, mas eu não acredito que o soldado tá sem lança. Eu vou lá levar uma lança lá. Descia do negócio lá e ia lá, né? Quando eu vi, eu tava lá guerreando também. Dando porrada lá. E quem subiu na minha cadeira? Alguém que Ou tá... alguém nada a ver, mandando todo mundo sair por lá e sair por cá, e eu tô aqui, não é isso não, né? Opa, peraí, negligenciou a tua gestão. Ficar na operação não é um bom sinal. O bom sinal é você gerenciar a operação. Então eu tenho ali as minhas rotinas semanais, cada dia eu sento e fico perto, aliás, tem reuniões, tudo de estratégia, mas eu tenho que ficar na mesa por alguns minutos, né, para escutar, ver, ó, fulano, ó, ciclano, é o trem que você tem de novo, colocar ele em movimento. Colocou em movimento, aí ele começa a circular sozinho. Aí você deixa lá, coloca outro movimento. Então eu falaria assim, ó, hoje uma melhor rotina é você equilibrar essas operações. Uma empresa pequena, tô falando, né? Se eu gerenciar essas operações e se retirar para a gestão depois que isso estiver funcionando. Porque não adianta o cara ir para casa ou retirar um tempo assim, eu vou à academia. Minha academia é sagrado, né? A minha academia não é sagrada. Eu faço corrida, faço academia, faço diversas atividades, porque a minha prioridade é meu trabalho. A minha prioridade, o fruto que se tem dali é o que paga todo o resto, é o que paga a minha academia, é o que paga. Só que veja, se eu não me organizar para eu ter um tempo para minha academia, cara, isso que eu vou falar aqui é forte, ó. Se o cara não se organiza para fazer academia, para ir na igreja, para sair com a tua esposa, para sair com o teu filho, o cara é muito ruim, velho. O cara é muito ruim de rotina, cara. Porque dá tempo, bicho. Tu olha ali o dia inteiro, você tem um horário comercial. Não tô falando de Bruno, mas é 24 horas no dia versus 8. Não, tô dizendo que você é aplicado 15 minutos numa operação é diferente de você negligenciar uma semana não ter ido lá. Não vai lá na cozinha ver, não vai lá no estoque ver. É uma negligência muito grande. Eu não estou dizendo para todo dia você fazer isso, mas 15 minutos muda toda a estratégia. Você também não pode abandonar a operação. Eu fiz isso, cara. Não, é meu horário de academia, eu vou para academia. E tá pegando fogo. Não, tô indo na academia, porque senão eu vou ficar maluco aqui. Não, porque eu tenho que ter meu tempo, eu tenho que viajar, porque... Meu irmão, você vai se retirar no momento de combate? Nunca pare de lutar, cara. O que você pode fazer é estrategiar, volto a te falar de rotina, uma organização e aí um contexto onde em 15 dias tu já tem ali um alívio dessa carga. E isso funciona muito bem, porque tu vai viver 15 dias igual, vai passar igual. Sim. Só que daí o cara tá tão estressado, bicho. O cara tá lá naquele negócio lá, igual eu te falei do soldado, ele tá lá. E ele não consegue nem olhar pros lados. Tem gente que pega problema, empresário, e ele tenta resolver pelo braço. Porque ele é muito bom naquilo. Todo cara que abre um negócio, ele sabe de tudo ali. Porque foi assim que ele cresceu também, né? Foi assim Ele que ele saiu da cresceu. operação, ele fazia algo muito bem e ele foi pra gestão agora, né? Foi pra gestão. Então ele sabe fazer aquilo. Totalmente. Só que ele tenta fazer por conta porque ele acha que é só aquele incêndio. Aí ele não consegue replicar o processo. Então eu já fiz isso também, tô falando tudo coisa que eu fiz. Sim. Eu falei, não, peraí, esse protocolo aqui é muito xarope, deixa que eu faço. Sabe aquele negócio? Deixa que eu faço, dá licença, deixa que eu faço. Mas veja, semana que vem eu vou ter o mesmo problema. Então não é mais fácil na hora que eu falar, deixa que eu faço. Secretária, vem aqui, ó. Esse protocolo é assim, eu faço muito cronograma, né? Organograma. Esse organograma é assim, e essa página aqui tem que ser alimentada assim. Tem que ter paciência. Você respira fundo, pela 18ª vez, você vai de novo, né? Vai de novo. Ah, mas mudou a secretária. Então tudo de novo. Tem que ter paciência. Mas veja, tu aí coloca o trem em movimento e tu pode se retirar e os protocolos vão continuar. O que você tem que fazer? Em cada tempo, ir lá em 15 minutos. Fiscalizar. Cara, tu olha lá nos Estados Unidos, por exemplo, por que os caras lá tratam muito diferente a segurança pública? O que você acha que eles fazem lá? Não sei te dizer. Claro, país de primeiro mundo, etc. Né? O número de policiamento dos Estados Unidos é 7 vezes maior do Brasil. Então tu olha nas ruas lá, tem policiais à paisana, tem carros à paisana.
E tem policiais nas linhas lá como é que é o nome da polícia militar? Essas linhas de soldado, Soldado, essas divisões que eles cabo, possuem, tenente, essas coisas. etc., que eles possuem lá, a hierarquia é muito forte. Então tem um cara para fiscalizar 3 caras para fiscalizar 5, vem um efeito de cascata. A estrutura. A estrutura. Então, tu nunca tem um policial agindo sozinho, ele sempre vai ter uns 3, 4 fiscalizando em quantidade. Então, a fiscalização, ela funciona em quantidade. Na fiscalização, a força policial também. Na sua empresa, a mesma coisa. Tu não pode deixar a tua secretária fazendo os processos, igual eu falei aqui, sozinha. Tu vai ter que contratar uma coordenadora. Peraí, Bruno, é muito cacique para pouco índio, mas é o que tem que ser feito, meu irmão. Se você passar o papel do operacional para ele fazer sozinho, ele não é gestor. Em algum momento ele vai se perder. Se você tem força suficiente de passar em todos os setores, maravilha, está no melhor dos mundos. Em algum momento você vai se sentir enfraquecido ou vai ter problema com rotina. O que você faz? Contrata um coordenador. O que ele faz? Ele coordena a operação. O que você faz para o coordenador? Contrata um diretor. O que ele faz? Ele direciona o coordenador. Aí vem essas cascatas. Funciona em pequena empresa também. Mas eu gostei desse tema. Quando falta cacife, isso é algo que eu acho que é interessante a gente conversar. Hoje você acha que é importante para o empresário ele contratar para faturar, ou ele tem que primeiro esperar o faturamento aumentar para contratar? Legal. Já começa estruturado ou depois fatura para estruturar? Cara, se ele não tiver processo, ele só não vai crescer, como ele vai perder dinheiro contratando. Só que assim, ó, não tem como crescer sem pessoas, sem contratar. Você precisa contratar. Eu conheço muitas empresas que são bem estruturadas, possuem margem de lucro interessante, mas não contrataram. E aí vem o equilíbrio, obviamente, né? O cara tem um tempo aí para criar esses processos e um tempo para amadurecer o produto. Falaria para você que esse tempo tá muito rápido, né? Mas você precisa pelo menos de 2 a 3 anos antes de você contratar alguém e validar um processo. Que é muito tempo. Cara, quem não fez isso vai saber o que eu tô falando. Traz gente para dentro sem processo e sem replicar ainda a maneira com que você está fazendo. Você tem que gerenciar pessoas. Gerenciou pessoas, te toma toda a energia. Mas toda a energia. Aí você fica sem ideia pro teu produto, sem ideia pra tua gestão, vai pra casa triste, não tem nem energia pra ir na academia, porque pessoa, cara, eu amo pessoa, mas é um bicho. É uns caras assim. Então, assim, a resposta curta: tu precisa com certeza contratar pra crescer, não tenho dúvida, mas antes de contratar, também não tenho dúvida, você precisa de um processo do que ela vai fazer. E um processo claro, inclusive no contrato de trabalho, algo que assim, eu venho fazendo lá e tá dando muita diferença. Faço a vaga com descrição, coloco toda a relação de atividades que ela vai estar fazendo, porque hoje tem muito disso, né? Não está nas minhas listas de atividade de contrato. Então combina tudo. Chama o cara, Pedro, e fala assim, ó, você vai fazer tudo isso aqui, ó. Porque o combinado sai caro. Sim. À medida que o cara fala, tá bom, beleza, fechou, 2,5, fechou, 2,5, combinou, tá aqui no contrato. Só que nessa rotina de contrato, ela tem que ter na segunda, tu vai abrir a porta, fechar a porta, apagar a luz e abrir a geladeira. Na terça, tu vai fechar a geladeira, tirar o tapete. Você tem que escrever o processo claramente e fazer com que todo dia ele vai lá e valide. Feito isso, vai lá cuidar de outra coisa. Hoje tem muito empresário que faz processo, o processo não tá claro? Tem, nossa, demais. Eu também já errei muito nisso aí, falar. Tipo isso que eu te falei dos certificados. Quero fazer um protocolo de organograma de certificados. Nem tudo é igual. Eu trabalho com serviço, né? Então, serviço ele pode ser que saia alguma coisa diferente. E serviço não tem conserto. Um produto tem, você quebra aqui, tu vai lá e substitui por outro. Serviço não. Errou aqui, é um aluno que vai ser afetado e às vezes irreversível. Porque o cara fala 10 pessoas lá que você errou. Mas como que você enxerga o processo ideal? O que um processo tem que ter para o empresário pequeno mesmo, o dono de uma padaria, o dono de um supermercado, que geralmente ele não tem processo. Então geralmente ele vive essa bagunça que a gente está falando que ele não pode viver. Como que esse cara deve criar um processo? O que deve conter num processo? Você que faz muito organograma, é um especialista nessa parte de processos que já dá para perceber. Eu fiz processos gerenciais, a minha segunda faculdade foi. Você já foi E lá, uma das primeiras matérias que tinha lá, tinha a ver com essa que você está falando do organograma. Por isso que eu peguei aquilo e falei, eu vou fazer pro resto da vida. Eu fui numa padaria, perto da minha casa, na Rápida ali do Portão. E eu cheguei na padaria, eu vou dar um exemplo de como que se faz o processo. Os produtos ficam naquela prateleira que tem um vidro na frente, né, um balcão, e os produtos ficam para acesso para quem está lá dentro, tem um nome, né, o confeiteiro, né, que tá dentro do balcão. É parte da cozinha. Aí eu cheguei e falei assim, eu quero um bolo desse aqui, ó, só que eu queria saber o preço, não tinha preço. Aí a pessoa olhou pro bolo, eu apontando aqui, e na frente, para mim, tinha o nome do bolo de milho.
Pra trás não tinha. E daí ela ficava apontando pra outra menina que tava lá não sei aonde. Ô, fulana, quanto custa o bolo aqui que eu tô apontando? Aí a fulana de lá parava o que tava fazendo, cortando presunto, olhava pra trás e falava, qual bolo? Ah, o que tá... Ela deu a volta no balcão e veio na frente. Ah, é o bolo de milho. Ah, não sei o preço. Ô, ciclano, tava lá no caixa lá. Deus. Ah, esse bolo diferente. Aí veio o dono, saiu lá de dentro, falou meio bravo assim, código tal. Aí pensei comigo, por que que o cara não põe a plaquinha pro lado de dentro pra olhar bolo de milho, código 361? Uma plaquinha, meu irmão, desse tamanho assim. E talvez já coloca o preço se quiser. Não, e também não precisa o cliente, assim, ficar pedindo preço, nem precisa. Mas, assim, ele até pensou em agradar o cliente com o que tinha no bolo, mas estragou o processo dele interno que não dava informação. Aí você vai falar assim, pô, Bruno, mas isso aí é óbvio, a pessoa tem que decorar, né? Não decora, meu irmão. Ela é operacional, ela não tem energia e nem deve ter energia para ficar tomando decisão. Ela tem que, infelizmente, é complicado eu vou te falar, mas ela tem que baixar a cabeça e fazer. É igual o Mac, cara. Você chega no Mac lá, por que funciona tão bem? Tá escrito na TV, pega o pão, põe o hambúrguer, passa maionese, entrega. Tá escrito lá, Pedro. Se você enfiar a cabeça pra dentro lá, quando você pediu no drive lá, você vai ver. Isso, aquilo. E as pessoas trabalham mais felizes. Vai olhar lá eles lá, no Mac. Ah, paga uma mixaria, paga uma mixaria. Mas tô feliz por quê? Porque não precisa pensar. As pessoas preferem não pensar. Só que elas são comandadas por quem pensa. Aí vem o papel do gestor. Ele é o responsável. Ali não tinha como não culpar ele. Não tô julgando ele. Mas ele não para fazer o processo interno. Ele vai ficar vindo toda hora. Cai naquilo que eu te falei. E se ele parar pra fazer o processo, por mais que ocupe um tempo mínimo, ele vai economizar muito mais tempo depois. Cara, eu falei pra minha esposa exatamente isso. Falei, por que esse cara não fecha? Porque é direto isso aí. Porque é perto da minha casa. Vai lá direto. Eu fico indo lá, e mesmo com atendimento ruim, você vai. Dá dó. É verdade. Dá dó do cara, porque o cara, ele é paraibano, não sei, rapaz. E assim, eu tenho... Não é dó, não é a palavra, né? Mas eu tenho muita empatia para empresário. Eu tento sempre apoiar. Então, perto da faculdade lá também, eu tento saber todo mundo ao entorno. E o cara abre uma loja, eu vou lá. Esse dia abriu um negócio de empada árabe lá. Eu fui lá e comprei uns par de empada, dei para meus colaboradores, porque a gente precisa incentivar os caras. A gente sabe como é difícil, cara, começar um negócio sem apoio, né? Então hoje você tá aqui, tua família tá aqui te apoiando. Cara, faz toda a diferença. Quando você tá começando alguma coisa, um parente de falar aí, fulano, eu vou comprar de você 10 unidades. É as 10 que naquele dia tu precisava daquele dinheiro. Você fala, nossa, graças a Deus. Fulano geralmente faz isso, você vai sempre ver isso de cara grande. O cara grande, ele sempre vai apoiar quem tá começando, quem que é pequeno, né? Mas enfim, aí eu voltando na padaria lá, peguei uns pão de queijo com goiaba, recheado, eu adoro pão de queijo com goiaba, e a menina, mesma coisa, não sabia o código, não sei o quê, e aí alguém falou pra ela, é por unidade. Eu não me lembro, Pedro, acho que peguei 4, e ela veio e colocou no pacotinho, eu cheguei no caixa lá, o cara me cobrou, tinha várias coisas, era o dono, 2 e pouquinho. Nos pão de queijo. Eu falei, ô meu irmão, 4 pão de queijo recheado com goiabada, 2, né? Eu não sou de fazer conta, mas isso aqui não tá dando prejuízo pro senhor, né? Ele tava estressado, coitado, dá pra ver que ele tá perdendo os cabelos já. Em um ano, o cara preso na operação. De preso, velho. Aí o cara, pão de queijo e tal, assim, foi pra minha casa, né? Daí eu olhei no pacotinho, abri o pacotinho, tinha 4 mesmo. Olhei, tava lá, unidade, 2,40. A mulher lançou um. Nossa. Ela lançou um. Aí o coitado do homem, além de não conseguir gerenciar o tudo, ele tá tomando um baita prejuízo. Porque se aconteceu comigo, acontece com um monte de gente. Aí eu fui tentar falar pra ele, né? Seguinte, foi um dia pão de queijo, isso aqui. Aí ele meio que desabafou assim, cara, tá impossível contratar gente, você não acha, as pessoas não prestam atenção, tal. Aí eu vi que não era espaço pra eu falar assim, pra fazer o processo. É ele. Não vai encontrar alguém que... As pessoas acham que vai contratar alguém porque vai solucionar o problema do negócio dele. Não vai, cara. Se ele não tiver processo, a pessoa não vai resolver. Não resolve, Pedro. As pessoas, assim, elas naturalmente tendenciam a isso que eu falei. Elas não querem pensar. Ela fala, é problema dele isso aí. E não é um salário... E ele não tá pagando salário de coordenador, né? Ele tá pagando salário de operação. Né? Perfeito. Aí vem também essa frase que eu sempre vou escutar isso de certas pessoas, não, dos grandes, volto a falar. Para todo desejo ardente, há uma condição equivalente. Então, se o cara quer ganhar mais, ele tem que entender que ele vai precisar desenvolver mais, né? Ele precisa ter uma visão maior e vai ser mais cobrado sobre isso. Para tanto, quem vem, não estou aqui subestimando as decisões de escolha hoje para um emprego, mas se eu coloco uma vaga publicada de R$ 1.500, quem vem para essa vaga? Só que não tem conhecimento para uma vaga. Pô. Entende? Aí é óbvio que você está exigindo, né? Eu já tive, assim, problema com zeladora, né? Mas como é que ela não vê o negócio?
Aí meu pai, né? Meu pai é empresário há muitos anos, né? Falava, meu querido, se ela visse, não que a zeladora, hoje assim, a zeladora tá ganhando muito bem. Lá, vejo, na nossa loja a gente paga R$3.000 pra manter ela lá, porque ela é muito boa. Tá ganhando muito bem. Se ela fosse, de fato, ela já tava uma empresa de Tinha uma equipe de zeladora. terceirizar. Já, ela não quer isso. Ou não tem a visão. Uhum. Olha, pessoal, que ensinamento, parando aqui só para dar esse ensinamento para você, se você não pegou. Ó, é hora de você pegar uma caneta, um caderno e você anotar isso. Se a sua empresa não tiver processo, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro. Você está ficando estressado, você está perdendo dinheiro e a sua empresa não sabemos como será no futuro. Olha os ensinamentos que o Bruno está dando aqui, coisa que ele viveu na prática. Então, olha, anota isso aí, porque que ensinamento, se você não tiver processo, você está perdendo dinheiro. Escreve isso, coloca na testa, coloca lá na frente da sua sala para você não perder um ensinamento desse. Que aula. Escreve isso aí. Vou dar uma dica para fechar esse assunto, Pedro, porque muita gente fica com essa de, cara, não sei fazer processo, o cara falou podcast, fez faculdade. A minha faculdade ensinava o básico ali, né? E eu tenho faculdade de venda e educação e vou te falar, hoje em dia é um desafio a faculdade entregar o que o mercado quer. Porque a gente tem um catálogo do MEC engessado, tem coisa lá de década de 80, até hoje é igual, né? Não faz sentido. Mas o que nós temos hoje aí à disposição? IA. Eu falo para minha IA, eu quero criar um processo da padaria, porque eu fui na padaria, o pão de queijo assim, assado, blá, blá. Ela vai me dar um processo. Aí você fala, pô, mas isso aqui para ensinar para o colaborador, óbvio, você vai lá e vai sintetizando, vai, né, e gera um processo de meia página, meu irmão, meia página. Aí você fica 1 ano perdendo dinheiro, perdeu R$100.000 por causa de um negócio de meia página. Pega o código X, código Y, não sei o que, não faz sentido, entende? Mas claro, volto a te falar, se fosse tão óbvio, o cara tava fazendo. É simples, só que também é aquilo, né? Ele não enxerga a pedra no meio, né? Ele tá meio cego, né? Porque ele não enxerga que tem uma pedra, né? Por causa da operação, ele não pega aquele cargo de general, porque o cara, quando ele se torna general, assim, ele entende esse papel de gestão, ele tem uma visão macro, né? Agora, quando ele vai para baixo, ele não quer pegar esse cargo de general na operação, ele não consegue enxergar aquilo que tá de cima. Exatamente. Mas é outro ponto que eu errei muito também, né? O empresário, ele tem que entender o seguinte, a empresa é dele. Ele é o único interessado de ter aquela empresa aberta. Como assim, Bruno? Os colaboradores não? Pode até ser que eles tenham interesse, mas não tem nenhum tipo de risco com participação, se fechar ou abrir. Já, para você continuar isso, eu quero me dar uma pergunta. Muito empresário reclama que o funcionário não sente a dor dele. O funcionário não é para sentir a dor, então? Não é e não pode. A única responsabilidade de sentir dor, ou no momento difícil, é dele. Foi ele. Ninguém mandou ele abrir o negócio. Começa aqui, ninguém mandou eu abrir. Ninguém colocou a arma na minha cabeça e falou, agora você vai ser empresário. Né? Você existe, pode ser que teve pressão, não sei tua história, por exemplo, mas para tu chegar aqui hoje, combinou uns fatores para tomar a decisão. É uma escolha sua, e você passa a arriscar, e seja pouco investimento ou muito, você arrisca alguma coisa, né? Agora, vou tentar e se der certo, beleza. Meu irmão, falou isso aí, já não vai dar certo. Você não tem escolha não, cara. Abriu um CNPJ, igual eu falei antes, todo CNPJ que abre, ele tem total condição de se manter aberto. Todo, a não ser que seja para golpe, já o cara já abre mal intencionado, né? Aí vai fechar mesmo. Mas ele é o único responsável por isso. Então ele não pode comprometer quem não tomou a decisão, a escolha, de no momento que não deu certo, querer transbordar o erro pro outro. Foi por causa de Ciclano, de Beltrano que eu fechei meu negócio. Foi por causa de você, cara. Eu lamento te falar isso aí, mas foi por causa de você. E da mesma forma, quem tá aberto hoje, vivo, sobrevivendo, ele é o único responsável por isso. Aí falando você tocou no assunto o cara tá dentro da operação, não tem energia, eu conheço muito empresário, Pedro, que o cara, quando termina o serviço, ele fala, paga tudo, sai correndo. Ele não quer nem ficar vendo lá a porta se tá fechando, não, ele sai correndo. Ele tem que tirar um tempinho para um dia que não tem ninguém na empresa dele, ele ir lá, dar uma olhada. Cara, faça esse desafio. Vai na tua empresa, pega um domingo, pega um sábado, não sei que é o horário que você está aberto, e circula nas mesas, você vai encontrar coisa, meu irmão, eu vi uma vez isso aí, peguei o teclado, tinha uma moça lá que comia, a gente já tem a regra para não comer, né? Peguei o teclado da menina e virei assim, Pedro do céu, aquela cacaiada lá,
você tem que fazer essas verificações. Mas, Bruno, o que tem a ver um teclado sujo? Tem a ver que se uma pessoa está num ambiente sujo, se ela está trabalhando todos os dias com odor, com mau cheiro, com sujeira, você acha que ela está fazendo um trabalho certo dentro de uma instância acadêmica? Se ela não tá se importando nem com o estado da mesa, o que ela vai se importar? O externo mostra o que tem interno, lembra que eu falei? Que começa por dentro para fora. Então você tem que tirar um tempo para que esse gargalo que hoje você está desesperado, está afogado, tu resolva num tempo sem essa pressão suficiente para tu ter tempo de fazer o processo, ter tempo de verificar se a pessoa não está errada, para não ficar a pessoa, algo assim que também eu aprendi muito isso aí com dor. A pessoa errada, que a gente às vezes está ali achando que pô, essa pessoa é fera, ela geralmente quando está errada, ela tenta controlar a pessoa contratada, a pessoa que contratou, né? Então ela tenta controlar o chefe. Ela não tenta controlar o processo. Ela vai lá no chefe. Fulano, posso falar com você? Bate lá, deve ser assim. Então, aconteceu isso. Tá, e onde está esse relatório aí? Não, então... Isso é um sinal claro de que a pessoa, quando está querendo conversar muito, está passando muita fala e menos relatório, menos processo, ela está te sabotando, cara. É algo assim que, às vezes, demora 1, 2 anos, quando vê, foi por água abaixo. Foi ali, escapou um elefante, nem viu. Que ensinamento. Eu espero que você esteja anotando, porque é muito ensinamento bom. Mas agora vamos adentrar um pouco. Como vocês já estão sabendo que você viveu muita coisa, eu já sei que você viveu, Bruno. Porque você fala com autoridade quem viveu e ensinamentos práticos sobre isso. Uhum. Como surgiu o Bruno empresário? Como é a história do Bruno? Como o Bruno chegou na posição que ele está hoje, de ajudar mais de 49 mil pessoas, mais de ter 100 colaboradores indiretos? Como você construiu esse ecossistema? Quem é o Bruno e como o Bruno chegou nessa cadeira? Uhum. Cara, muita gente confunde o empreendedor, eles acham que é uma figura que eles criam, né? A pessoa às vezes tem lá, eu quero me espelhar no Silvio Santos. Então eu vou criar gestos e falas parecidos com o Silvio Santos. Mas o empresário, ele é o fruto dessa pessoa do CPF. E eu tentei dividir muito tempo, até agora há pouco te falei das redes sociais. Tem uma rede social profissional, uma rede social pessoal. É o mesmo cara. Não tem como. Então, à medida com que uma empresa, que eu falei também que ela é semelhante ao dono, né? Ela cresce, não cresce, ela tem dificuldade, não tem dificuldade, tá toda impregnada na história do CPF de quem a criou, de quem a gerencia. Tá totalmente ligada, né? Claro que grandes empresas, a gente tá falando aí de uma estrutura de tempo. Tu vai ver, né? Qualquer história aí, seja Coca-Cola, grandes histórias assim, Silvio Santos, comentei. A gente tá falando de coisas de 40, 50 anos, né? Então ali você vai encontrar pessoas muito boas dentro desse processo aí que vão suceder isso que você tá fazendo, né? E assim, é muito bom tu ter sucesso na sucessão. É excelente, né? Você conseguir transbordar o propósito para o outro e ele vinha fazer o círculo do trem, tão quanto você faz bem, né? Mas eu com 16 para 17 anos, comentei que toda a minha família é empreendedora. Sim. Nenhum era. Meu pai era CLT, meu irmão, eu sou mais novo, então meu irmão, nós fazíamos direito, então eu fazia direito, 17 anos, fazia direito, meu irmão fazia direito, minha irmã fazia direito, meu pai era mecânico, então lá no passado, na década de 90, meu pai tinha uma mecânica e saiu dessa mecânica e quis fazer uma virada de chave e venderam a casa para pagar a faculdade de direito. Na época, Presidente Prudente faziam faculdade, não era online, faziam à distância. Vou até falar um negócio aqui que dos antigos vão saber aí. Eles faziam aí, você tinha que pagar alguém para responder chamada. Era engraçado, cara. Porque não podia, né? Era longe. Eu tô falando isso, era 800, 900 quilômetros da cidade dele. Uma condição precária, né? Volta a falar, sim. O cara era mecânico, vendeu a casa e tinha um dinheiro ali contado para pagar, acho que 2 anos a faculdade, mas o transporte não dava. Era uma confusão. Quando tinha prova, ele ia de carona, blá, blá, blá. Nossa. E pagava alguém para responder a chamada. Era comum isso aí, mas que o MEC não escute. Passou isso aí. Muita gente formou assim, cara, na década de 90. E era queimado. Quem se formava em Presidente Prudente era, pô, o cara não é um bom advogado. Não ia na aula, né? Mas o que pede no direito? A OAB, né? Então a OAB valida isso. Então agora a discussão para outras áreas também, né? E aí ele, formando advogado, pensou assim, bom, eu de mecânico virei advogado, né? E eu, quando ele se formou, eu tinha 12 anos. Já era mais velho, assim, 12, 13 anos. Antes disso, meu irmão do céu, rapaz do céu, que vida. Nossa senhora. Sofreu bastante? Cara, eu acho que muita gente, né, na década de 80, 90, era comum sofrer e passar necessidade, né? Mas eu falo assim, coisas básicas, tipo roupa. Eu não me lembro de comprar roupa nova. Pegava do primo mais velho, da irmã, do irmão, usava calça feminina, usava camiseta, blusa de tricô, que minha avó fazia. Mas era comum, eu, meus primos, todo mundo, da minha escola, tinha um outro rico, né? Mas era meio geralzão, e era uma cidade muito pequenininha.
Então, quando meu pai se tornou advogado, eu pensei, Agora eu tô rico. meu pai só andava de Fusca, de carro velho, nem carro existia, né? Falei, cara, já fui lá e bati na porta dele, ele falou, pai, eu quero uma bicicleta nova. Ele me falou assim, ó, vou te falar uma coisa, nesse mês eu ganhei R$50, isso eu tô falando em 2002, 2003 ali, R$50? R$50. É porque o advogado, ele ganha conforme as causas, né? Vão avançando. E o cara que inicia advogado não tem nenhuma causa. Não tem A causa é dele. É dele. E ele tinha saído do trabalho dele lá, que durante esse período ele conseguiu um emprego na prefeitura. E ali foi mais difícil ainda, o comecinho, né? E aí já tinha vendido a casa, não tinha muito mais recursos. Mas enfim, quando chegamos aos 17 anos, ele falou da história de vida dele para ser... É muito sempre parecida a história assim, do pai que dá certo, ele quer que os filhos sigam o mesmo caminho, né? Sim. Então quem aí tá procurando uma profissão, às vezes acontece muito isso, o pai fala, você vai ser igual ao pai. E não é sobre a profissão, mas é sobre essa força e resiliência de superar, né? Isso os pais querem com certeza. O método né? de sucesso. O método de sucesso, exatamente. E aí a gente vai fazer direito. Aí eu tava num posto com um amigo meu, o Jarbas Castilho, e a gente era estagiário já, trabalhava no banco de cobrança de busca e apreensão de veículo. Era muito legal, cara. Eu ficava o dia inteiro procurando carro. Porque ganhava um valor lá, tipo R$200. O salário mínimo era 300. Cada carro. Cada carro que eu achava. Caramba. E eu falava para meu chefe lá, eu tenho que ir no fórum levar um documento. E ficava rodando em tudo que é lugar. Puxava a placa e tudo que garagem de carro, eu contava muito em garagem de carro. Uma dica também, ó, carro de busca e apreensão, em grande parte tá para vender. E onde você vai achar isso? Em anúncios ou em garagem, né? Olha lá, você que aprende carro, quer ganhar dinheiro, aprende com o Bruno também. Cara, ele tem dica de apreensão de carro. Eu tô falando isso em 2005, né? E daí, tava no posto, eu Jarbas lá, e chegou um cara com uma BMW, uma 325, 2 portas, uma CI, coupezinha linda, aquele carro. E eu olhei para aquele carro lá, né, 17 anos ali, gurizão, ia fazer 18, carteira. Falei, caramba, que legal, o que esse cara é, né? Todo mundo pensa assim, né? O que esse cara faz? E o cara tava no caixa, pagando alguma coisa, tava bem vestido assim. E daí ele veio descendo a escada, e meu amigo, meio envergonhado, eu falei, vou perguntar o que o cara é, né? O que você é? Dá licença, o que você faz? Ele, eu tenho uma empresa de advocacia. Ele não era tão somente advogado, ele tinha uma empresa de advocacia. E eu fui pra minha casa e já tínhamos tido algumas discussões lá com a minha família, porque meu pai fala que eu sou muito metido. Você fala, você é muito metido, vai ter que ganhar bem, porque você é metido, quer ficar gastando dinheiro aí, não sei o quê. E pai, o cara falou que tem um escritório de advocacia. Aí ele era advogado, minha irmã fazendo direito, meu irmão fazendo direito e eu fazendo direito. Aí ele, poxa, a gente podia abrir alguma coisa, né? Parecido com isso, né? Aí ele brincava assim, né? Eu, meu irmão, minha irmã e ele. 4? É quadrilha. Vamos abrir uma quadrilha. Mas eu brinco com os advogados assim, mas tem uns mafiosos, né? Isso é verdade. Tem. E aí a gente iniciou, então, Pedro, com assessorias que na época... hoje todos os processos são digitais. Não eram. Então lembra que eu falei que eu no fórum, por exemplo? Sim. Você tinha que ir lá no fórum, pegar um processo, fazer carga, que a gente chamava, e trazer esse processo para dentro do escritório para vocês analisarem. Folhear e analisar. E aí meu pai teve uma grande sacada aí de pensar assim, bom, se os processos da maioria dos órgãos públicos que ele já tinham acesso, lembra que eu falei que ele trabalhou na prefeitura? Sim. Já conhecia um pouco do meio, se eles precisam desses processos, eu vou abrir um escritório do cara que a gente viu lá no posto de advocacia em Curitiba para ver os processos que estão em Curitiba, porque E isso você estava em Presidente Prudente? Eu morava em Cascavel. Cascavel. Que era distante de Presidente Prudente, que era São Paulo lá, morava em Cascavel, interior. Do lado de Cascavel, em Corbélia, cidadezinha pequenininha lá. Eu nasci em Campina da Lagoa, nessa época eu estava em Corbélia, já estava em Cascavel, um processo ali de migração. E ali a gente todos viemos para Curitiba, ele abriu esse escritório, eu já estava ali na... Mas isso vocês mal financeiramente, né? Da mesma forma. Não só mal. A gente chegou aqui, tivemos que morar em hotel. Ele morou em hotel, meu pai e minha mãe. Então eles ficaram 40 e poucos dias no hotel, né? Porque tinha cheque, né? E daí, coitado, chegou um momento lá que apertou as coisas lá, ele deu o cheque era sem fundo, e tiveram que tirar ele lá. Eu me lembro que eu tava vindo, meu irmão tava vindo de cá, não tem como vocês ficarem no hotel aqui. Descobriram o nosso cheque aqui. Daí a gente pensando, vamos voltar, o que a gente faz? E aí nesse dia em especial aí, foi uma situação bem ruim, assim, a gente dormiu num posto lá e tal. Mas cara, a gente passa por isso aí, qualquer empresário aí vai ter história triste, não é minha intenção contar aqui hoje, mas óbvio que tem que passar por isso aí, meu irmão, porque senão a gente não dá valor.
né? Você passa uma situação como essa... E quando o empresário ele sai de uma condição baixa, né? A única forma dele crescer é passando por essas coisas. Passando por essas coisas. E se alguém passar por ele não vai conseguir compreender o resultado final e dar a medida do valor e que aquilo foi importante. A gente passar o vale é muito importante. Cara, se tu tá passando pelo vale hoje, tu agradeça, cara. Agradeça porque é dali que você vai tirar frutos de conhecimento, de produtos, de inovação, porque nos forja. E volta a falar, é cíclico. Hoje eu posso te falar, cara, eu tô muito bem, mas nada, eu tenho certeza que nada pode ser igual para sempre. Eu sempre comento assim nos contos de fadas, né? E foram felizes para sempre, é mentira. E foram tristes para sempre, é mentira também. À medida com que a gente vai evoluindo, que a gente quer crescer, que você falou, a empresa deve ficar parada ou deve crescer? Não tenha dúvida, a primeira resposta é crescer. À medida que você quer crescer, você tem que vibrar e fazer essa força. Isso é cíclico, é igual a construir uma ponte. No momento de construção da ponte vai estar um caos, cheio de ferro, né? Depois que está lá todo mundo passando, ninguém lembra do dia que estavam construindo, né? Do buraco que fizeram, etc. Mas é assim que se constrói a empresa. Sem a construção não vai estar É peleja, velho. É peleja, é paulada. Então, você, naquela fala rápida aí, o que você acha? Coragem. Coragem e persistência. Visão também, obviamente, né? Mas a visão, todo empresário é visionário. Todo cara que se lança para abrir um CNPJ, ele teve uma visão diferente. Ele olhou uma circunstância diferente. Ele sabe abordar o cliente diferente. Ele sabe criar um processo, ele sabe criar um produto. Ele tem identificar oportunidades. Todo empresário, ele é visionário, vem da visão. Só fechando a história lá, continuando essa história, abrimos daí o escritório aqui, fazíamos carga no Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, dos processos que os municípios recorriam, e passava fax. Vinha aquele monte de processo lá e metia pro fax lá, e daí cobrava, era engraçado, cobrava por folha. Meu Deus! E daí cobrava ali. E daí o que a gente viu ali? Pô, mas peraí, tem 7 caras aqui pedindo que esse processo para ver a carga, e você olhava, era o mesmo cara que assinava, e o problema era o mesmo. Você olhava o processo lá, a causa era a mesma que o cara estava pagando. Não tinha lançado uma nota fiscal num prazo lá, uma coisa aí, né? Da gestão pública tem muita regra diferente, se eu falar aqui não vou entender. E ali a gente começou a falar, pensar assim, meu pai, né? Pô, mas peraí, se os caras estão falando as mesmas coisas aqui, eles têm as mesmas dúvidas, por que a gente não faz um curso para atender essa dúvida aqui, já que elas são tudo parecidas? Identificou a dor. Identificou a dor. Lembra que eu falei que quanto mais você está inserido no meio do contexto do seu cliente, maior a tua facilidade de identificar a dor. Ali a gente fez um curso, deu 5 pessoas, sei lá quantas pessoas, um fracasso. Cara, ninguém começa grande, nada começa grande. Tudo que deve começar, e as pessoas às vezes não começam porque acham que vai aparecer amador. Mas tem que aparecer amador pequeno, velho. Até porque, assim, lembra que eu te falei do apoio, que hoje você vai receber de gente grande, o apoio de quem está iniciando. Porque eu vejo que é o mais difícil, é tomar a decisão e iniciar. Porque você está se expondo, né? Você está saindo da zona de conforto, você está se expondo. Isso, cara, o que você está fazendo aqui, por exemplo... Eu estou me expondo. Só de se expor, meu irmão. Tu já tem, assim, teve, sei lá, quantas pessoas que já deixou para trás. Só de colocar em prática e começar esse caminho, tu já ganhou de muita gente. E não é uma competição sobre as outras pessoas, é uma competição sobre o que você tinha de propósito. Né? Então, algo assim, se você está sentindo dentro de você uma vibração, uma dúvida, ou essa ideia é muito boa, é porque isso é de fato, você tem que ir adiante. Se você está sentindo esse propósito, primeiro que a gente não recebe isso aí pela nossa cabeça, pela nossa força. Recebe por dom, né? Seja por dom de espírito, seja por dom aí de alguém que te semeou isso, mas se essa semente está dentro de você, Deus permitiu. Na medida com que isso está, é de fato um caminho que você tem que tomar. Porque morrer ou ficar com essa dor aí, cara, é onde mora o fracasso. Tu imagina um cara no leito de morte, ou né, um acidente, aconteceu uma coisa, o que o cara vai pensar na hora? Eu deveria ter feito aquilo. Eu deveria ter feito. Ou se ele vê alguém fazendo a própria ideia dele. Olha, isso aí eu acho que deve ser uma das maiores decepções do ser humano. E já quem se arrisca, eu tentei. Eu tentei. Não deu certo, não foi pra mim? Não, não é essa a resposta. Eu tentei até dar certo. Eu tentei, persisti, fiz com que isso gerasse o resultado. Não foi o grande resultado, mas gerou algum resultado. Eu tive só um cliente, eu falei que tivemos 5. Cara, 5 pessoas que foram convencidas por alguma coisa que não existia. Na época não era comum fazer curso de jurídico. Assim. E se 5 pessoas se convenceram, por que mais pessoas não podem, né? Não, validou. Lembra que eu falei, faz o processo e valida. Aí a gente começou a replicar. Né? Vamos fazer mais 50, mais 100, até chegar em... Tem uma frase que eu gosto muito de um livro que é
para você abrir um negócio, você não precisa mudar o mundo, você só precisa mudar o mundo de alguém. Então, se alguém é influenciado, você muda o mundo de alguém, então você já tem um negócio porque você já tem um valor para isso. Já tem um valor para isso. Essa é uma frase que eu acho sensacional. Muito bom. Uma pergunta que eu gostei disso. Para a pessoa que é funcionária hoje em dia, a pessoa ela quer arriscar, ela tem uma ideia, ela sempre pensou, e se eu abrisse um restaurante, e se eu abrisse padaria, e se eu abrisse um canal na internet, e se eu começasse a divulgar minha rotina, essas coisas. Essa pessoa ela tem essa ideia e ela tem esse desejo interior. Mas o que falta desse desejo chegar num plano é a coragem. O que você fala para esse tipo de pessoa, assim, que ela geralmente tem esse medo? Eu imagino que você também teve esse medo, né? Até hoje. Como funciona? Eu tô passando por isso agora, recentemente. Como funciona isso pra você e o que você dá de dicas, assim? Olha, Pedro, o cara corajoso e o cara medroso, eles são muito parecidos. São muito parecidos. O sentimento é o mesmo. O cara que sente medo e o cara que sente coragem, muito parecido. A diferença é que o corajoso vai e faz. Ele não começa pronto, ele começa tentando. Ele vai lá e dá os primeiros passos. Então, volto a falar do desejo. Se tem um desejo, se despertou em você uma ideia, cara, não guarde. Lembra dos dons da Bíblia lá? Né, que tem um cara que guardou e virou em nada, né? Não guarde isso, né? Primeiro passo de tudo, também não fale para Deus e o mundo. Escreva, coloca isso num papel e espere uns 3 dias. Dá uns 3 dias ali de prazo, né? Um papel pequeno, não vai fazer também um manuscrito não, né? Escreve no papel ali, à mão, de preferência, porque no computador às vezes a gente não coloca ali a própria emoção. Eu tenho meu papel de coisas que eu fiz e eu pego e leio direto. Eu pego o papel assim, ó, até as frases que eu queria que desse certo eu apertava mais na mão assim, né? Então eu via que tava mais forte o apertadinho, né? E eu vou lá e leio aquilo lá quase que diário, Pedro, eu leio aquilo lá. Então tu vai e escreve isso aí. Escreveu isso aqui, aí tu vai tentar fazer com que isso gere um negócio. Pô, Bruno, é muito difícil. Hoje tem IA que tá facilitando pra caramba, né? Agora, antes de criar alguma coisa, tenta ver se já não existe algo parecido ou próximo a essa tua ideia pra tu copiar. Como assim, cara? Vou copiar o negócio? Ué, mas você vai começar de alguma coisa que já tá sendo feito por alguém que tá dando certo, foi validado. O que a maioria das pessoas confundem? A inovação, elas acham que é uma criação de algo totalmente novo. Não, ela inova o que já existe. Inova, pega isso, compara com outra coisa e cria uma referência. Lembra que eu falei do Silvio Santos? Vou criar uma referência. Cria uma referência, seja alguém da sua família, seja alguém próximo, e, cara, vai lá e num negócio como esse tenta passar por um cliente. Vamos dar um exemplo aí, o que você acha que o cara poderia ter uma ideia de abrir? Poderia criar? Vamos pro meio das redes sociais, que é aquilo que a gente tá conversando. O cara quer produzir conteúdo de academia. De academia, O cara quer perfeito. produzir conteúdo de academia. Top. Tem uns nomes já, Top of Mind, já estão lá em cima, né? E tem gente em Curitiba fazendo sucesso também com coisas simples, né? Primeira coisa, eu olharia a rede social do cara, tentaria me aproximar com interações com ele. Volto a falar, de quem é grande, sempre vai querer puxar outro junto. Na prática, como que o Renato Cariani faz conteúdo, né? Na prática. Como que o cara ali, agora, não vou alcançar os views ou as curtidas do Renato Cariani? Óbvio que não. Começando agora. Mas cara, valida aquilo ali. Ele faz assim, ele faz um corte assado, tem a capa diferente, tem um conteúdo curto, tem um conteúdo longo. Tu não vai partir de alguma coisa que é mais concreto qual que a maneira que você vai ter que agir, né? Então, número 1, cara, se existe o desejo é porque existe a possibilidade. Se existe a possibilidade, cria o plano. Se tem o plano, ela já amadureceu, já deu o próximo passo. Aí é coragem de executar. Aí vou falar algo que eu vim escutando aí, né? Muitas vezes eu tenho a graça, a satisfação aí, a glória divina de ter nascido num ambiente como esse, né? A gente vê muito assim, sorte, azar não se cria, sorte, azar não existe, se cria. Mas você não escolhe onde nasce, né? Você não escolhe no meio que você veio ali. E lamento, né? Muitas vezes a própria família, né, acaba encontrando ali linhas de sabotagem, ou palavras que a gente escuta. E a mãe não quer nos ofender, a mãe ou o pai, ela tem medo muito mais, porque ela não está enxergando. A gente fala daquela mentalidade, né? É a mentalidade de escassez, né? De não enxergar aquilo. O que ela passou, que eu falei para você, década de 80, 90 lá, a gente não passou na maioria essa dificuldade, né, financeira. Filho, tu vai arriscar tudo? Vou, mãe, eu quero. Não, você vai. É natural ela querer te proteger. Aí assim, tu tem que ter, né, o hábito de compreender que vai ter esse tipo de pessoas que vai. Agora, aquela teoria do cachorro lá, que você tem 2 cachorros, um bom e um ruim. Qual que sobrevive?
qual você alimenta mais. Sim. Hoje nós temos diversos conteúdos como esse que você está gerando aqui, Pedro, ou na internet, que vão falar, vai adiante, abre, vai, faz assim, faz assado. Você escuta um pouquinho disso aqui, muito disso aqui. Escuta, escreve, mas, meu irmão, algo assim, ó, não fica pra trás, velho. Abre o negócio, tenta, bata. Ela vai romper e vai adiante. E a gente tá vivendo um momento muito próspero pros negócios do Brasil. Eu creio que daqui no máximo 5 anos, cara, tu perguntar pra um brasileiro aí, o que tu quer da vida? Ele vai falar assim, eu quero uma casa, um carro, casar e quero ter uma empresa. A gente tá vivendo o máximo de número de CNPJs, cara, já vivido em outros momentos. Então ainda é tempo e tem espaço para empreender. Como assim? Concorrência, daqui a pouco vai gerar tanto excesso de concorrência que o mercado, né, não suporta, oferta e demanda. Mas hoje ainda tem espaço para todo mundo. Mas muito. Onde você olha, tá cheio. Falo de padaria aí, padaria ruim, tá cheia. Tá cheia. Não vou falar o nome, mas fica na rápida do portão lá, você chega lá, tá cheia. Nós Você abre vamos... uma do lado e fazer o processo, o cara toma todo mundo. Eu quero nessa padaria. Vai passar o nome depois que eu vou lá visitar essa padaria aí. Pão de queijo é bom, você vai ver esse negócio da plaquinha lá. Que legal, cara. E eu quero, indo para um futuro, né, Bruno? Você falou que você estava passando, inclusive, por um momento que você está aí de coragem, etc, né? Qual que é seus próximos objetivos, Bruno? O que você enxerga? O que o Bruno almeja? A empresa, o CPF do Bruno, o CNPJ, os dois se misturam, né? Mas o que você enxerga? Qual que é o teu objetivo? Olha, à medida que a gente consegue gerar aí um certo sucesso naquele teu meio, naturalmente você pensa em replicar isso para uma outra região, né? Então nós estamos hoje aí com um planejamento. Eu tenho já bastante atuação em Santa Catarina, já tem algumas frentes lá, pouca coisa aqui no sul do São Paulo, e eu comecei a enxergar o norte, nordeste ali com promissão, né? E comecei a fazer uns estudos de que tipo de empresa que tinha lá, lembra do plano, né? A gente põe um plano, começa a escrever ali e olhar o que eles estão fazendo. Não é em todos os setores, mas a gente tem um certo atraso na região mais sul, né, nordeste mesmo, do norte, nordeste, e o sul, ele se antecipa, a tecnologia está aqui primeiro, o investimento está aqui primeiro. Exatamente. Então, assim, pense você, quem busca um conhecimento para fora do Brasil, seja Estados Unidos, qualquer outro lá, eu estou vendo muito intercâmbio pessoal indo para a China, né, fazendo conexões para empreender, etc. O que você conhece de coisas interessantes lá e traz para o Brasil já seria um grande sobressalto, que eles estão lá há 10 anos na nossa frente, Estados Unidos, ou até mais que isso aí. Tu já se antecipa em 10 anos, né? E hoje a antecipação de informação, ela gera muito dinheiro, cara, gera muito sucesso. Você ter alguma coisa já validada lá fora, porque ela vai vir para cá. Tem isso também no norte e no nordeste. No próprio Brasil você enxerga isso? Tem, se tratando de educação tem. Então tem muito espaço. E lá você tem uma terra que possui 880. Os caras têm muita condição ou não têm tanta condição. E quem tem muita condição está ficando descoberto de uma pós-graduação de valor, de uma condição de um curso de imersão. Porque tem as pessoas que enriqueceram lá, o que teria de conhecimento para elas está aqui, né? Tá aqui, exato. Eu brinco muito isso, inclusive, para bairro, né? Não tem um festival no SIC, só que no SIC também tem muita gente com grandes rendas, etc. Boa e essa avaliação. pessoa fica descoberta, né? Boa avaliação. E você vai nos festivals, estão cheios. Então eu imagino que puxa, eu não estou aqui me posicionando em relação à política, né? Estamos vivendo um momento difícil? Obviamente, né? A gente sabe de crises que existem, são reais, mas que ainda há muito mais abundância do que crise, isso é um fato. Porque há recursos em bairros, em cidades pequenas, há pobreza, há miséria, sim, mas existe aí certas opções de escolhas, porque empregabilidade tem. Onde você passa aí, qualquer empreendedor aí está precisando contratar alguém de qualidade, né? Não é alguém para ficar gerenciando a pessoa, né? Então, a gente precisa ter mais acessos a produtos melhores e pessoas melhores para poder levar para esse público que está endinheirado. Então, assim, resumindo, o que hoje... Não que eu estou encorajado, mas aí cai nessa questão de pessoas, que eu falei, enquanto o processo não está pronto, não tem como eu contratar pessoas. Então, se eu não validei o meu polo lá fora, como é que eu vou contratar alguém para cuidar do meu polo? Porque agora eu vou entrar nesse tema, porque você tomar uma decisão quando você é menor é muito mais, não vou dizer fácil, mas tem muito menos pontos negativos e muito o contraste diferente de quando você toma uma decisão quando você é grande, né? Porque a decisão que você vai tomar ao expandir lá, se der errado, o prejuízo é gigantesco, né? Então, como é que você enxerga quando o cara já é grande, o cara já tem uma empresa consolidada, ele tem que estruturar muito para tomar uma decisão? Como que funciona? Olha, Pedro, eu falaria que a direção é mais importante que a velocidade.
Então, tu conseguir enxergar que há a possibilidade, no meu caso, de um polo, né? Eu já entendi a direção. Agora, a medida da decisão vai ser a velocidade, para não comprometer tua operação inicial, para dar tempo de tu criar o processo, né? Porque eu falei lá para construir, só que ela também não pode atrasar a tempo de outros lá em dominar esse mercado. Então, você começa a chegar numa linha muito tênue, assim, entre o que é rápido e o que é devagar. Como a gente está vivendo tudo muito acelerado, eu falaria que, de uma medida que você tem uma ideia até o planejamento e até a execução, não pode passar de um ano, cara. Essa ideia ela já não vai estar de Já igual perdeu o comparativo, perdeu o time. O cara não pode perder o time também. De igual comparativo com o mercado, né? Então, essa ideia que eu estou te expondo aqui, eu tenho 6 meses. Aí eu estou criando um programa que eu pensei assim, bom, vamos lá, eu preciso de pessoas, sempre vou precisar de pessoas, né? Eu trabalho com serviço, volto a frisar isso aí. Não é mais fácil eu ter um cara que tá lá, que conhece alguma coisa sobre esse meu meio e gero a ele uma patente do meu negócio, no estilo franquia, mas que ele seja um embaixador da minha marca e ele vá junto. Então, assim, é um cara que tá lá e eu vou estar aqui. Ele já conhece o mercado. Ele já conhece o mercado, porque aí ele vai pensar o que mais? Peraí, por que eu preciso de uma empresa fora? Lembra que eu falei dos processos criados que você deve copiar? Que você falou do Ariane? Eu tenho todo o processo acadêmico montado, tem a estrutura, tem a marca. Tem a marca, tem os professores, tem a diplomação, tem tudo. E o cara, muitas vezes, ele tá lá como eu tava 15 anos atrás, tava começando. E esse cara tem uma força, cara, não que hoje não tenha. Mas eu penso assim hoje, ó, qualquer um vai se identificar com isso. Se a gente tivesse o conhecimento de tudo que a gente tem hoje, na medida de 10 anos que você teve de negócio aí, no dia que fosse abrir o CNPJ, você não abria. Não, você não abria. Não abria. Não abria, porque é muito difícil. A gente, quando vai abrir, acha que é fácil. O cara fala, não, eu vou abrir, tetinhos aqui, vou fazer rapidinho. Mas também tem mais conhecimento hoje em dia, né? Do que tem mais informação, né? tem mais informação. É mais fácil, né? Você entender como tá o panorama no Nordeste, né? Sim. Tem mais informação. Você tem hoje, vixe, muito mais informação, nem se compara. Mas eu ainda vejo que o crescimento, ele vai ter que ser sustentado por pessoas. No serviço, qualquer operação aí, né? E, cara, pessoas é assim, né? Você tem o teu funcionário satisfeito, o teu cliente está satisfeito. E como que você satisfaz o teu funcionário? Fazendo ele não pensar, ele recebendo em dia, recebendo benefícios, e você sendo um exemplo. Porque o que ele quer no dia da guerra, da peleja lá? Ele tá lá dando a facada lá, ele quer que você também lá em cima esteja com a bazuca lá. Não precisa tacar a faquinha lá em cima, que não faz sentido. Opa, o cara tá junto. Né? Ele não vai me desamparar. Hoje você pensa que o funcionário é o primeiro cliente da empresa? Total, nossa. Ele lembra, eu falo brincando isso, lembra, você é um cara novo aí, você não foi pra balada, né? Não cheguei. Eu, na minha época, ia pra balada, quando era mais novo, que não tinha rede social, né? Achei que não se apresentar não vivo, né? Você chegava, oi, era o único lugar, né? Era o único lugar, né? Então, mais novo assim, ia pra balada, e aí a gente tinha uma Maria meio feia lá, acho que hoje não existe mais. Feia não, era de vergonha. Sim. Não ter coragem. Aí pedia pra alguém levar um recado. Falou, cara, leva um recado pra mim lá, pra Mas na época moça. de escola eu vivi isso. Eu não ia pra balada, mas na época de escola eu vivi isso. Tem essas coisas na escola. Tem essas coisas na escola. Né? Isso aí. Mas tu pedia pra alguém levar? Não, daí tinha também aqueles Correio Elegante. Época do Correio Elegante. Eu tava correndo no sábado, eu passei na frente de um bar, o cara meteu aqueles carros de som. Cleide, você tá aqui. Cara, teve um dia, você conheceu minha mãe, né, cara? Teve um dia, o aniversário da minha mãe, né? Aí, pô, minha mãe não é uma pessoa que gosta de aparecer muito e tal, não gosta dessas coisas, né? A gente chama um carro de som lá na frente do bairro. E chamando, Dilvana, venha pra fora, hoje é seu aniversário, parabéns. Pense na vergonha e na raiva que ela teve da gente. Cara, que é feio, né, cara? É um negócio vergonhoso. Eu acho coisas antigas que a gente tá falando que existe até hoje. Eu acho curioso o carro de som, até hoje existe. Contrataria um carro de som pra tua esposa? Ela, vixe. Te mata. Não digo me mata, mas ela, acho que não sairia. Ficaria só eu e o cara do carro de som lá. Eu falo, põe um sertanejo aí que eu vou ficar escutando aqui. Mas enfim, tá te contando. Aí o que eu fazia na época lá, né? Pedia pro meu amigo, tipo o que eu comentei, o Jarbas aí, vai lá e dá um recado pra aquela moça lá, né? O que um colaborador é? Principalmente comercial. Ele é esse cara que vai lá dar o recado à moça. A moça é o teu cliente. E se você não tem um cara, vamos colocar aí uma hipótese de apresentação. Um cara bem vestido, com bom hálito, que saiba falar, ele vai chegar de chinelo, regata e shorts rasgado, com bafo, vai chegar pra menina, aquele rapaz lá mandou dar um recado pra você. A menina, sai daqui, rapaz, eu não quero nada contigo não, nem com aquele cara lá, você tá louco. Então, o teu colaborador é esse cara do teu recado.
E ele é a tua semelhança, ou muito próximo daquilo que você o treinou, o instruiu, e ele te representa. Então, para tu ter alguém que te representa à altura, tu tem que educar ele, treinar ele, vestir ele, dar um bom uniforme, dar um curso de condução de conversa, passar sistemas para ele. Tu tem que municiar Deixar esse ele cara. apresentável. Isso. Aí tu, tendo isso aí, tu tem um cara satisfeito. Então, ele, o que ele vai estar pensando? Porra, o Bruno acredita em mim, hein? Tá fazendo tudo isso aqui por mim. E, de fato, por que eu acredito nele? Porque se ele não estiver preparado, o cliente não vai ser convencido. Ele é a cara da minha empresa. Ele é a cara da minha empresa. Eu negligenciei muito isso aí, Pedro. Mas muito. Contratava, vem pra dentro, processo isso aqui, tó. A pessoa é outra pessoa, tinha outro mundo, não estudava a histórico da pessoa. E ela não estava alinhada com a tua cultura também, né? Não Porque tava isso é alinhado. muito importante, né? O cara tem que estar alinhado com a tua cultura. O cara tem que estar Uhum. alinhado com a tua cultura. Não, e assim, à medida com que você traz pra dentro sem esse estudo, é igual aqui, ó. Tu coloca uma pessoa aqui que você não conhece, aleatória. Tu tem que ficar cuidando. Será que a pessoa vai mexer ali, vai mexer aqui? E aí eu não cuidava, porque eu achava que o processo estava pronto, né? Aquilo se tornava um caos, cara, caótico. E a cultura, ela não é disseminada. A gente não, né? As culturas, para ser fortes, é mais difícil tu manter uma cultura forte do que criar. É muito mais difícil, né? Então, assim, a peleja para se manter no poder é maior do que para conquistar. E à medida com que a gente negligencia um colaborador, é o tal da laranja A podre. própria faxineira. A própria faxineira, porque ela fala com todo mundo. Ela fala com todo mundo. O dia que a faxineira falta, todo mundo sente falta. Cadê o café? Cadê o café? Cadê o café? Tem colaborador que uma vez, teve um caso lá que eu até hoje acho engraçado, né? O cara do marketing faltou e nós ali, poxa, viram o fulano? Era com R o nome dele. Aí, não vi. Isso 5h30 da tarde. Ué, será que ele não veio hoje? Não veio. Aí fui lá ver o ponto dele. Tinha 2 dias que ele não vinha. E ninguém tinha percebido. Nossa. Sabe que o cara era ruim? ou a gente também, de fazer lidar com o processo, né? Uhum. A zeladora, não, se ela faltar... Todo mundo percebe. Tá 8h30, cadê a zeladora? Tá sem café, ela tem dúvida. Tá sem café, o pessoal fica desesperado. Ai, cara, que legal. Ó, já deu 1h10 de papo. Nossa. Meu Deus do céu. Passa rápido, Foi, passa nem vi. rápido. E que ensinamentos eu espero que você tenha aproveitado, porque, olha... Anota, assiste esse episódio 2 vezes, manda pro seu amigo, manda pra alguém, um outro empresário, manda pra alguém que teve uma ideia e tá querendo ser encorajado. Olha a história desse meu amigo aqui, olha o que ele falou, você tem que ser encorajado, isso é importante. Então, fica ligado, pessoal, curte esse episódio, comenta, manda pra todo mundo. Então, Bruno, encerramos o papo aqui. Vou te dar 2, 3 minutinhos ali, fica à vontade, olha pra câmera e conta como a gente pode achar um Bruno. Porque, olha, você passou muito conhecimento aqui, eu sei que vai ter gente querendo te procurar. Se duvidar, tem gente querendo até mentoria com você. Então, conta pro pessoal como que te acha, fala sobre a sua empresa, a pessoa que precisa de uma assistência, etc. Conta como é que te acha, dá um panorama geral, faz aquele merchanzinho final pra galera, olha pra câmera ali. Tá bom. Bom, temos a faculdade Unipública, é uma faculdade que criou, contei um pouco da história aqui, né, todo um amparo tecnológico, então a gente tem sistemas acadêmicos prontos, temos aí todo o conhecimento de como gera metodologias para criar uma pós-graduação, assim por diante. Hoje a Unipública conta com mais de 130 parceiros, que assim como você, são conteudistas, muitas vezes aí você tem um conteúdo validado, né, assim como o Pedro tem um conhecimento, e acha que isso ele é banal, é pequeno, mas não, ele é muito importante, pode ser transbordado para outras pessoas. O que a gente faz? A gente então coloca todo esse conhecimento em esteiras de metodologias que o MEC nos exige, né, para que se torne uma pós lato sensu, se torne um curso livre reconhecido não, né, mas com uma certificação do MEC, onde lá você vai ter todo esse sistema acadêmico, as videoaulas a gente pode gravar também, ou você faz na sua própria casa. Então a gente cria esse amparo, né, tecnológico para o seu produto ser vendável e nós podemos te apoiar, né, levando aí para você bases, né, como a gente tem muito já conteúdo desses parceiros e os nossos também, a gente tem uma infinita base aí de e-mails, de contatos, que vai te facilitar bastante. E assim, olha, volta a pontuar aqui, nada começa pronto. Nada começa grande. Comece do seu mínimo e extraia o seu máximo, mas comece. Tem poder quem age. Se a gente ficar aqui lutados, esperando com que as coisas no momento certo, lamento, querido, não vai ter momento certo não, o momento certo é agora. Então não fique deixando para amanhã, para depois da manhã, dê o primeiro passo, a direção é mais importante que a velocidade, tenha coragem, tenha visão, tenha persistência, tenha garra, tenha, olha, sangue de guerreiro, cara, sangue de guerreiro. Empreender não é uma tarefa fácil, não deve ser fácil, porque imagine se fosse fácil,
quanta pessoa ruim seria dono de empresas e de negócios, né? Então a ideia é você fazer por si e o propósito, principalmente, é para o cliente, né? Benefício ao cliente, olha o cliente sempre tem razão, tenha paciência e teu momento certo vai chegar e você vai alcançar grandes sucessos. É isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para você. Que legal, também te desejo isso, meu amigo. Faltou as redes sociais. Diga pra galera como é que te encontra no Instagram, você tem YouTube também, faz conteúdo, o que você tem? Conta pra galera. Tenho. Meu Instagram é Bruno da Uniflex, que a Uniflex é a empresa braço de cursos flexíveis, né? E eu faço conteúdos lá no YouTube também, é Bruno Ávila 7688, ficou um número estranho lá, mas tá lá sim. Eu faço conteúdos diariamente de dicas de gestão. Olha lá, sigam também o Bruno, 7688, o bom que é fácil de decorar, os números Eu não sei porque ficou esse número aí, foi aleatório. Mas Bruno Ávila lá já vai aparecer. E né? também vai aparecer agora, quando você pesquisar Bruno Ávila, ou também esse podcast, então pesquise sobre o Bruno Ávila, veja conteúdos, porque olha, o cara tem um bom ensinamento. Momento aqui, patrocinador do episódio, pra gente encerrar. Braço Forte, você é Braço Forte, então tem aqui um prêmiozinho pra você, meu amigo, porque você treina, faz um look pra galera, é Braço Forte também, ó, Braço Forte, então prêmiozinho pra você, falando que você é Braço Forte, olha ali pra câmera ali, pra tirar uma foto. Então você que gosta de artigos militares, você gosta também de artigos esportivos, você corre, né, Bruno? Corro, faço academia. Então você que gosta daqueles óculos, tem óculos bons pra correr, vai na Braço Forte, manda mensagem pra eles. Eles têm toda uma estrutura de produtos, óculos, canivete, coisa artigo militar. Eu gosto desse mundo militar. Então é uma loja que é parceira aqui do canal, compartilha do mesmo propósito. Além disso, outra loja que também nos patrocina é uma loja de carros. Tá precisando trocar de carro? Eu tô precisando vender. Tá precisando vender? Tô com muito carro. Vai lá no Holt, faz um negócio lá. Então, Holt Automotive, Guilherme é um amigo meu que esteve aqui nos episódios, você já assistiu provavelmente, se você estava aqui acompanhando. Então, ele tem a loja Holt Automotive aqui em Curitiba. Vá lá na loja, siga eles nas redes sociais, você precisar trocar de carro. Eles oferecem grandes condições, eu recomendo, confiança. Na hora de você comprar um carro, você tem que escolher um lugar de confiança. Então é por isso que eu tô recomendando pra vocês, porque eu confio, os caras fazem um atendimento legal. E quem conheceu ele aqui no podcast sabe o quão é um cara focado no cliente. Então vai lá na Holt. E por último, e não menos importante, você que gosta desse conhecimento, você gosta de negócios e você quer aprender mais. Você quer sair somente do podcast, você quer fazer uma graduação, você quer fazer um pós-graduação, um MBA, você quer fazer um curso. A ESIC é uma faculdade que patrocina a gente, a ESIC é uma faculdade internacional, é uma faculdade que vem lá da Espanha, e eles têm uma sede aqui em Curitiba. Eu me formei na ESIC, eu fiz gestão comercial lá, então eu pessoalmente recomendo, é uma faculdade especializada em negócios. Você tem que ir lá. Tá o link na descrição do site deles, pesquisa no Instagram, pesquisa no YouTube, ESIC Brasil, ESIC aqui em Curitiba, uma faculdade de negócios. Vá aprender mais sobre isso, vá aumentar o seu conhecimento, porque isso é importante. Então acompanhe o Papo de Sócio. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, siga-nos nas redes sociais, @Papo de Sócio, meu perfil pessoal também, Pedro Firmino, os dois instas a gente vai colocando bastante conteúdo. Somos uma máquina de conteúdo, não tem muito conteúdo bom. O Bruno gravou com a gente um bate-volta, uma entrevistinha rápida, ele falou coisa boa, ele falou coisa importante. Então vai sair só pra quem segue no Instagram. Então você não pode perder, segue no Instagram. Além disso, os bastidores dessa transmissão também estão no Instagram. Segue lá, pessoal. É isso, esse foi o episódio. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, irmão. Foi fenomenal esse papo, foi fenomenal, cara. Eu sei que vai sair muitos frutos, então vai ser top. Vai sair cortes por aí e eu sei que vai influenciar, porque vai influenciar a sua sociedade. Se você é sócio de uma empresa, quer abrir uma sociedade, consuma mais conteúdos do Papo de Sócio. Te agradeço porque você dedicou esse tempo, mais de 1 hora que você assistiu com a gente, você esteve presente com esse papo. Eu agradeço porque você assistiu. Não perca o próximo episódio porque tem mais, esse é o 5º, mas tem muito mais, tem o 6º, tem 7º, e ainda eu acredito que nós vamos fazer uma parte 2, porque tem coisa pra você falar ainda, tem muita coisa, é um cara com muito conteúdo. Muito obrigado, tenham uma ótima semana, aproveitem esse conteúdo e invistam no conhecimento de vocês através do Papo de Sócio e diversos outros conteúdos. Vamos pra cima, muito obrigado porque você assistiu, fiquem no próximo episódio, assistam o episódio antigo, episódio 4, episódio 3, tá aí na descrição, tem tudo, veja todos os links. Muito obrigado e é isso! Uhul! Valeu!